Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Literatura Rutilante. Hoje eu não vou fingir costume, essa aqui é a primeira entrevista que eu trago aqui para o canal Literatura Rutilante com um autor, e aqui não é apenas um autor, eu estou falando do Ayrton Souza, que já tem 49 livros ou mais publicados, que tem esse livro aqui, que é o livro que a gente vai comentar hoje, que é Outono de Carne Estranha, que é um livro que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2023 na categoria de romance. E além disso, esse livro aqui ele já está na 4ª edição. Então é um livro onde a qualidade literária, onde a história do livro, onde os recortes que o Ayrton traz aqui, eles falam por si só. O Ayrton, ele é poeta, ele é professor, ele é pesquisador também, e esse tema desse livro aqui, ele aborda, como pano de fundo, na verdade, ele tem Serra Pelada, no estado do Pará. O Ayrton, ele é de Marabá, e ele tem ali também uma relação direta com Serra Pelada, mas antes, então, vamos conversar. Eu vou deixar que o Ayrton também fale um pouco. Ayrton, de novo, muito obrigado por ter aceito. É uma honra ter você aqui conversando sobre esse livro, que é um livro fantástico. E eu queria que você comentasse um pouco sobre Outono de Carne Estranha, qual é a sua relação com o livro também, pelo fato de você estar falando de um local onde o pano de fundo é Serra Pelada e você tem também de alguma forma, esse envolvimento também com Serra Pelada. Eu queria que você comentasse um pouco. Primeiro, eu queria te agradecer o convite ao pessoal do canal Literatura Rutilante. Dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui para a gente conversar sobre essa história, que é uma história sobre nós, sobre esse Brasil, né, um pouco desse país e, sobretudo, desse Brasil esquecido. Então, Outono de Carne Estranha é um livro que me inquietou durante muitos anos, antes de escrevê-lo propriamente, né, porque o meu pai é garimpeiro, ou foi garimpeiro de Serra Pelada, porque ele já faleceu, e minha mãe também vai chegar à região do garimpo, movida pelas notícias do garimpo de Serra Pelada. Então é uma história que vem me assombrando desde a infância, desde pequeno. Essa história do garimpo de Serra Pelada assombra a nossa casa e assombra os garimpeiros de um modo geral, as pessoas que são descendentes de garimpeiros, são filhos, netos de garimpeiro, por conta dessa história que é emblemática. Então, na minha condição de escritor, eu decidi um dia escrever uma história que se passa no garimpo de Serra Pelada, sobretudo num momento muito crucial da história do Brasil, que é a história da ditadura militar também, né? Sobretudo na região que eu vivo, a região de Carajás, o sudeste do Pará, o sul e sudeste do Pará, marcado por muita violência, e essa violência, quase toda ela, assim, se a gente for fazer uma pesquisa a fundo, que também eu sou um pesquisador sobre alguns temas da Amazônia, se a gente faz uma pesquisa mais detalhada sobre essa condição, você vai ver que essa violência quase toda é uma violência bancada pelo Estado brasileiro. Então, esse romance, O Outono de Carne Estranha, ele vem trazer um pouco, além da história de amor, de forma de resistência a essa violência, um pouco de denúncia também dessa relação, dessa história tão emblemática da região do sudeste do Pará, do garimpo de Serra Pelada, mas da formação também daquela região enquanto região produtora. Uma região que produz carne, por exemplo, das regiões que mais produz carne, mas em compensação devasta boa parte da floresta amazônica, inclusive nesse momento pegando fogo, que é uma pena. Mas é isso, é um livro que traz muitos debates para a gente tentar repensar esse Brasil, repensar essas regiões a partir dessa literatura que está sendo produzida lá também. E você falou, como o Ayrton disse aqui, o livro ele é ambientado durante o período da ditadura militar, na década de 1980, né? Só que o assunto aqui, o assunto Serra Pelada, ele na verdade não é um assunto que se esgotou, né? Porque quando foi fechado o garimpo, então a gente não trata disso aqui no tema, mas para a gente trazer aqui para a nossa realidade, quando foi fechado o garimpo de Serra Pelada, houve uma indenização para a empresa, mas os garimpeiros que trabalharam ali durante todo o período nunca tiveram essa indenização. Inclusive tem pessoas que estão lá até hoje esperando algum tipo de indenização, né?
Mas assim, para a gente trazer aqui para o pano de fundo do livro, então a gente tem aqui os dois personagens principais, que são o Manel e o Zusa, né? E aqui eles são dois homens que nesse ambiente caótico, né, nesse ambiente, como você falou, em período da ditadura militar. Então aqui a gente tem o tempo todo uma repressão, uma sensação, né, muito grande de repressão. E eu queria falar, assim, que você dissesse um pouquinho mais, comentasse um pouquinho mais sobre esses dois personagens principais, que são o Manel e o Zusa. Como você, de repente, chegou até eles? Você já disse que você tem como exemplo, né, o seu pai, que trabalhou no garimpo, tem a sua mãe que chegou também, de certa forma, a história dos dois está, né, conectada também com o garimpo, seria isso mais ou menos, exatamente. Né? E aí eu queria então que você comentasse um pouquinho sobre esses dois personagens, que são o Manel e o Zusa. Esses dois personagens, o nascimento deles é um pouco emblemático, sobretudo porque envolve também os movimentos de repressão que a região passou, né? Quando o garimpo é descoberto, na década de 80, entre 79 e 80, vai haver um fluxo migratório muito forte para a região, sobretudo para Marabá, porque é a cidade próxima ao garimpo, até então, porque hoje existe cidade mais próxima, né, que surgiram por conta do garimpo também. Então, esse movimento migratório que se vai surgir, vai haver essa intervenção militar, essa repressão militar, mas dentro do garimpo acontecem coisas que são aquilo que eu sempre, de vez em quando vou autografar o livro, eu coloco como ferida aberta. São as feridas ainda abertas que não se curam. Entre essa situação, foi a ideia de brutalizar esses homens, transformar eles em máquinas de trabalho, né, que foi essa intervenção militar, no papel do Major Curió, vai fazer exatamente isso, vai brutalizar os garimpeiros. Para isso, ele vai propriamente proibir a entrada de mulheres, por exemplo, no garimpo, né? Então você imagina um lugar com 100 mil homens, aonde se tem ali a proibição de mulheres. Além disso, ele vai proibir também a presença dos homossexuais no garimpo. Inclusive, haviam muitos homossexuais no garimpo, né, trabalhando como garimpeiros, inclusive. E esses homens vão ser torturados, vão ser expulsos do garimpo, eles vão sofrer assim, uma situação de violência, tortura muito forte, que também é uma coisa que não se fala até então, né? Esse romance tem muitas coisas que são inquietantes, mas tem duas coisas que são basicamente muito fortes. Primeiro é a presença do Curió nele, que é o interventor da história real do garimpo e está presente na ficção. Então você tem uma grande produção sobre o garimpo de Serra Talhada, documentários, filmes, notícias, inclusive livros também que se passam no garimpo. Mas você não tem nessa produção a presença do Curió, que é o mandatário, que é o que faz as coisas acontecerem ali da forma que ele quer, da forma que ele convém. Então é a primeira vez que ele vai surgir como um personagem, mas ligado também à sua realidade, não afastado da realidade, para denunciar exatamente o que ele fez. E segundo, essa ideia de brutalizar esses homens. Então a presença do Zusa e do Manuel é justamente a revelia dessa brutalização. É a ideia de fazer com que esses homens voltem a se olhar como um ser humano que sente muitas coisas por outro ser humano, inclusive o amor, a saudade, né, o seu vazio ali. Então, a ideia desses personagens foi justamente isso, foi trazer à tona a história do garimpo, essa ideia brutal de brutalizar esses homens, de animalizar eles, mas também reverter essa ideia como modelo de resistência a partir deles dois, a partir da ideia dessa relação amorosa entre eles dois. Então, foi isso que me motivou a trazer esses personagens para dentro dessa história e dizer assim, é possível a gente ainda, mesmo que nós não conseguimos vencer o horror que está posto no Brasil inteiro, né? Você vê, eu estive agora no Rio de Janeiro, você vê famílias inteiras na rua, nas calçadas, deitadas, dormindo, se alimentando mal. Isso tudo faz parte de um horror, de um projeto político de animalização das pessoas. Então, mesmo diante desse horror, que nós não conseguimos sarar, curar, ainda é possível criar uma perspectiva
para derrotá-lo. E nesse romance, essa perspectiva ela passa pelo amor de olhar para o outro, de sentir alguma coisa pelo outro, nem que seja uma atração, por exemplo, sexual, né? Que faz parte também da relação sentimental entre os seres humanos, né? Até entre todos os seres, né? A relação do sexo, por exemplo, é uma questão que inclusive, eu gosto até de brincar com isso, está na Bíblia, né? E de multiplicar-vos, né? Então, já é uma ordem divina que se tem ali. Por mais que alguns casais, né, vamos dizer assim, não se multiplica de modo natural, mas ainda assim são relações afetivas, amorosas. Está multiplicando o próprio amor, né? Exatamente, e que devem ser respeitadas acima de tudo, né? Então, esse romance também acende essa luz para isso, de dizer assim, que é preciso a gente romper essas violências, esse horror, porque existe uma coisa melhor que isso, que é o amor. Eu acho que, assim, para vocês terem uma ideia, pessoal, de como é o ambiente aqui dentro do livro, o Ayrton falou do Major Curió, né? Assim, para a gente trazer de novo, só para a realidade, o Major Curió, ele foi uma pessoa colocada dentro de Serra Pelada para colocar ordem em Serra Pelada. Porque antes dele, a gente tinha um garimpo, onde quem sabia que ali era possível encontrar ouro, estava indo para lá e estava explorando, e estava procurando, e estava encontrando ouro. Então, tinha ali... É como se tivesse ali uma desordem que, na verdade, o governo não estava controlando o que estava acontecendo ali. Então, a desordem era essa. E a gente estava dentro da ditadura militar. Então, ele designou essa pessoa, que é uma pessoa nefasta, que quando você vê o histórico dessa pessoa antes de Serra Pelada, você vê que ela não é uma figura que simplesmente queria ordem. Ela é uma figura ali que, na verdade, traz uma sombra e traz coisas muito pesadas da ditadura, não é? Exatamente. Da ditadura. E a gente tem, então, ele fez o quê? Ele fechou o garimpo, como o Ayrton disse. Ele colocou ali uma série de restrições, justamente para que aqueles homens que estavam ali dentro não tivessem nenhum tipo de prazer, porque não podia entrar mulher, não podia ficar homossexuais, mas também não podia entrar bebida, né? Só que, por outro lado, o que ele fazia? Ele colocava filmes de sexo, né, para eles assistirem. Ele colocava ali filmes de sexo. E ele usava também a religião ali de alguma forma, também como uma forma de manipular. Então, ele fazia justamente isso. É como se ele estivesse instigando o pessoal que estava ali dentro para que eles usassem ali toda a força deles, toda a libido, todo o desejo que eles tinham, unicamente para retirar ouro dali de dentro, que no final era um ouro vendido para o Estado também. Então o Estado estava participando de tudo isso. Essa foi a ordem que o Estado colocou dentro de Serra Pelada com essa figura, né? Que aí aqui dentro do livro, ele é conhecido como o Marechal, né? Marechal. Então a gente tem aqui a sombra do Marechal. Se não me engano, ele tem pouquíssimos diálogos aqui dentro, só que o Ayrton consegue, de uma forma tão brilhante, colocar ele aqui dentro do livro que você sente a presença dele o tempo todo. Então, da mesma forma que os personagens ali, o Manel e o Zusa, eles estão vivendo essa história de amor, mas ao mesmo tempo eles têm esse receio, ele tem esse medo dessa figura. A gente, enquanto leitor, a gente consegue captar também esse receio que eles têm, esse medo, e ao mesmo tempo a gente consegue ali identificar neles essa rebeldia, essa subversão, onde não, essa figura ela não vai intimidar a gente a ponto da gente esquecer que a gente é humano e que a gente sente, que a gente tem desejo e que existe amor aqui. E aí um outro ponto que eu quero chegar também, que eu acho assim fantástico dentro desse livro aqui, é a linguagem. Não à toa, a linguagem dele é muito bela, é muito poética e vai tudo contra tudo que você descreve em relação a como era o ambiente ali. Não em relação ao que os dois personagens principais sentem, mas em relação a como era o ambiente ali. E aí você tem livros de poesia publicados, você é um poeta também, além de um escritor de romance e de literatura infantil, também poeta. E eu queria que você contasse um pouco mais, então, falasse um pouco mais da linguagem.
Porque a gente definitivamente não tem aqui uma simples história, a gente não tem aqui definitivamente um simples livro. De verdade, é uma obra monumental que merece ser lida por uma série de fatores. E um deles é a linguagem. Então eu queria que o Ayrton comentasse um pouco mais aqui sobre essa linguagem tão poética que você utiliza aqui no livro. A minha experiência com a linguagem, ela decorre exatamente da experiência, primeiro, de boa parte da população brasileira, né, que é o acesso a essa linguagem que foi considerada vulgar, né, que é a linguagem não padrão. E aí você também tem isso muito presente no livro, né? Essa linguagem mais crua que as pessoas que leem, que são críticas, dizem assim, aqui tem uma linguagem mais crua, mais nua, né? Que é essa linguagem que foi convencionada a ser a linguagem não padrão, que foi a linguagem que eu fui criado dentro da minha casa. Então essas palavras que tem aqui, que são consideradas palavras vulgares, que na verdade são palavras da língua portuguesa, são palavras do meu cotidiano, até agora. Então eu conheço todas elas, assim, eu fui criado ouvindo elas, eu, meus irmãos, as minhas irmãs, né? Fora isso, eu tive acesso à linguagem padrão que pouquíssimos brasileiros e brasileiras têm, infelizmente, né? Por conta de projetos políticos que visam denegrir a imagem da educação brasileira, que visam fazer com que a escola pública brasileira seja uma espécie de caos sempre, né? Sempre falta alguma coisa, nunca avance. Mas eu, para minha felicidade, eu tive esse acesso, né? Persistindo, insistindo, e essa linguagem perpassa por essas experiências. Essa experiência da minha vida cotidiana, da minha infância até agora, e da minha experiência como um homem que decidiu estudar, por exemplo, né? Estudar, se dedicar, e se tornar, mesmo que tardiamente, um leitor. Então é isso que a gente tem aqui dentro, essa experiência de linguagem, a partir dessas relações, que é uma relação conflituosa, de um homem que vem da extrema pobreza, que eu vim para chegar num doutorado, por exemplo, num curto espaço de tempo, que foi o meu caso, né? Eu era um homem, um tipo de homem há 15, 16 anos atrás, e hoje eu sou um homem completamente diferente, porque a educação me mudou também, o acesso a isso me mudou, né? E a leitura me moldou nesse sentido. E aí, tudo isso é um conflito, porque é um espaço de tempo muito pequeno para você ter uma virada, uma guinada de uma chave sendo virada numa experiência de vida. Mas essa linguagem, ela atravessa isso, essas experiências de vivência e as experiências que eu adquiri com o acesso à cultura, à educação, né? Aos livros, sobretudo aos livros. E me tornei um leitor tardiamente e sempre um leitor muito espantado. As coisas que eu li, eu ia me espantando muito, né? Os autores, as autoras que eu lia, sobretudo a literatura brasileira, foi o que eu mais li na vida e continuo lendo literatura brasileira. Me espanta muito os modelos de escrita, as formas de escrita, e isso serve para mim também como exercício de aprendizado. Então esse livro, ele é o reflexo desse exercício de aprendizado que a poesia me deu desde os meus 12, 13 anos de idade, quando eu comecei a escrever, né? Muito espantado, mais tarde com os poetas como Drummond, os poetas de língua portuguesa principalmente, Fernando Pessoa, são poetas assim que eu lia com muito cuidado e me espantava sempre com aquilo. Então, e aí você tem a experiência já do acesso a essa linguagem mais padrão. Então, essa mescla de experiências que estão nesse romance. E também a junção do poeta com esse ideário de escrever um romance, que era o meu grande desejo, era poder escrever uma narrativa e sempre com muito cuidado, com muita dificuldade também, porque eu escrevi muitos livros de poema, foram mais de 30 livros de poema publicados, então eu tinha ali um modelo de experiência. Na poesia eu tinha um modelo que eu já me sentia mais confortável. E sair da prosa foi uma dificuldade por conta dessa dificuldade mesmo que a prosa em si apresenta. Não que a poesia também não tenha dificuldade, tem muitas dificuldades. Né? Mas escrever um romance é um desafio imenso. Sobretudo um sujeito como eu, criado longe dos livros,
Nunca ouvi contação de história na minha infância, de jeito nenhum na minha juventude. Nunca tive acesso a livros infantis, a quadrinhos, a HQs. Então, a minha experiência imaginativa é uma experiência cheia de defeitos. Então, para você criar um romance como esse, eu sofri muito para escrever essa história, por vários motivos, principalmente por essa deficiência de imaginar coisas. Porque para você escrever uma narrativa, você tem que imaginar coisas, como é que essas coisas vão acontecer, como elas vão se dar, né? E intercalar essas coisas que vão acontecendo, para que também a narrativa não se perca ali, né? E uma coisa que você acha interessante, que eu nem tinha percebido isso, agora ouvindo você falar, sobre essa presença, ausência do Marechal, que é um personagem que as pessoas quase não se dão conta, inclusive. Raramente, nas conversas que eu tive até hoje, raramente as pessoas falam sobre ele. E ele é um ponto-chave do romance, né? As pessoas falam mais no Zusa, no Manel, no Zacarias, e esquecem, por exemplo, desse Marechal, dos seus bate-paus, né? da própria avó, né? do Zusa, que é uma personagem também fortíssima e que acende ali determinadas esperanças nessa história, e que é como se ela acendesse luz essa personagem, por exemplo. Mas é um livro, né? Não vai dar conta também de tudo, e as pessoas que estão lendo também não vão dar conta de perceber tudo que se tem, assim como eu também não percebo enquanto leitor, né? Não percebo o todo do livro. Você vai pegando coisas ali que vão despertando seu intelecto, seu interesse de modo mais rápido. É uma leitura, na verdade, que não se esgota, né? Porque, assim, a sensação que eu tive, primeiro, quando eu terminei ele, foi de ressaca, porque, assim, e eu adoro quando eu tenho uma ressaca literária, assim, porque o livro ele me impactou muito. Então, assim, eu terminei ele com uma ressaca literária, que eu tive que, assim, buscar um outro tipo de leitura. Eu fui para ficção científica, eu fui para uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque o que você traz aqui dentro é justamente isso. É uma leitura que ela não se esgota. E a sensação que eu tive foi que, até comentei isso na resenha que eu fiz, foi que os personagens, eles têm, no caso do Zusa e do Manel, eles têm 3 obsessões definitivas, que são Bamburrar, e aí Bamburrar é o quê? Que inclusive é uma palavra muito utilizada aqui, e isso também é muito interessante. Você traz aqui nessa questão da linguagem, da poética, e ao mesmo tempo de você usar palavras do dia a dia, que você cresceu com elas. Você traz aqui uma série de palavras que são palavras relacionadas ao garimpo e que não fazem parte do nosso dia a dia. Eu, pelo menos, eu não tinha ouvido Bamburrar, e aí eu fui pesquisar. Então, assim, Bamburrar é o quê? É você ter a sorte, que aí eu já acho muito interessante, porque é sorte, então não depende de você. É a sorte de encontrar muito dinheiro. Ou seja, no caso deles, a sorte de encontrar ouro. E até nisso, é um jogo que você coloca aqui que é muito interessante, porque é sorte, realmente é sorte. Eles dependiam da sorte. E, em contrapartida, eles estavam ali o tempo todo sofrendo uma repressão também de um outro lado. E aí os personagens, eles têm essa obsessão de eu vou encontrar ouro, eu vou construir a casa que tem a minha esposa com os filhos, eu vou encontrar esse ouro e eu vou sair daqui com o Zusa, com o Manel, enfim. Só que, ao mesmo tempo, tem essa obsessão por Bamburrar, e no caso dos 2 personagens, que é a obsessão deles também, do Zusa e do Manel, que é a obsessão de um pelo outro, eu acho. E é uma obsessão, na verdade, só que aí uma obsessão com uma conotação positiva, que é justamente essa ideia de os 2 personagens, o que eles têm de humano ali é um ao outro, então acaba se tornando uma obsessão para eles. Um é uma obsessão para o outro. E um outro ponto interessante, que aí eu falo como um homem gay, e eu gosto muito, assim, histórias, e aí eu vou, de novo, não histórias comuns, porque essa aqui não é uma história comum. Você tem um relacionamento aqui entre 2 homens, mas essa aqui não é uma história comum. E eu gosto muito de procurar histórias que trazem esse recorte homossexual, ou enfim, seja masculino, seja feminino, que tragam um recorte ali que não seja um recorte exclusivamente do casal heterossexual. E o que eu acho muito interessante que você colocou aqui nos 2 personagens é que eu, pelo menos, não senti que eles tinham preconceito com o sentimento deles. Era mais uma preocupação
do entorno para que não acontecesse nada com nenhum dos dois, para que o que eles tinham ali não fosse descoberto, para que eles conseguissem lidar com aquela situação ali, com o amor que eles tinham, com o envolvimento dos dois, de uma forma que aquilo não fosse prejudicar eles ali dentro do garimpo. Mas em nenhum momento os personagens, eu, pelo menos não me recordo, se questionam se eu gosto mesmo, eu sinto mesmo, isso que eu tô sentindo é real, e mesmo que eles saiam, né, eu não me lembro, eu não me recordo agora se é o Zusa que sai, ou o Manel que sai, né? Que ele sai dali do garimpo, porque eles recebiam um passe, né? Era um passe que permitia que eles saíssem do garimpo e eles podiam ir para Marabá ou para cidades vizinhas, né? Que era onde eles tinham ali as casas de prostituição e era um local ali onde, inclusive, muitos mineiros acabavam perdendo todo o dinheiro que eles tinham conseguido ali durante o dia e lá à noite perdiam esse dinheiro. E ali, então o personagem ele vai também ter encontros, ter um relacionamento, ter um encontro ali com uma mulher. Então ele sai dessa questão do relacionamento homoafetivo e ele vai também ter um encontro ali com uma mulher. Só que o interesse dela é o interesse pelo dinheiro, é o interesse financeiro. E isso não satisfaz esse personagem. E de novo, não é que não satisfaz ele porque ele gosta de homem. Então, não satisfaz porque ali não tem a entrega da emoção, do sentimento, do desejo, e sim um acordo comercial. E eu achei isso também muito, muito interessante, assim, esse ponto de como você conseguiu desenvolver, assim, esses dois personagens de uma forma tão complexa, com tantos recortes. E aí, eu queria que você falasse também um pouco do Zacarias, porque a gente tem o Manel e o Zusa, que são, a gente pode dizer que são os dois personagens principais, né? A gente tem também a figura da avó, que ela tá ali também como você falou agora, me veio a ideia de como se ela fosse o Marechal a sombra, é a escuridão que tá ali, e ela é o ponto de luz, mas infelizmente ela não é suficiente para conseguir ali lidar com tudo isso. Mas aí eu queria que você falasse também um pouco do Zacarias, que é também um personagem bem particular, bem singular aqui nessa história. É verdade, o Zacarias, que de fato é um personagem que inclusive conta na própria história oficial, né? Que houve um padre que abandonou de fato a batina e foi garimpar. Só que esse padre, ele faz isso porque ele quer, né? Ele é levado de modo ambicioso a fazer isso. Essa ambição humana que todos nós temos, claro, né? Mas dentro do romance, esse Zacarias, ele é uma espécie de personagem que é levado a isso, né? Se você, quando a gente lê, a gente vai perceber isso de modo sutil, que ele é levado a essa condição de abandonar a batina. Porque esses homens que estão lá, como a gente diz, eles são homens que já foram brutalizados, né? Já foram desumanizados por todas as formas que implica a garimpagem, o trabalho duro durante o dia, a alimentação precária durante também o dia também, e à noite o sono, né? O descanso também muito ainda precário, dormindo debaixo de lonas, de barracos, de palha, então iluminado por lamparinas, é uma situação bem, bem dramática. E aí você tem ali esses homens brutalizados. E tem a presença dos Zacarias para tentá-los ainda, convocá-los a um repensar a vida a partir da fé, né? E aí, de todo modo, ele é levado a também se equiparar a esses homens, né? Porque eu sempre admirei muito os padres, nunca tive vontade nem inveja de ser, né? Até por questões sexuais mesmo, não daria conta. Mas sempre admirei muito pela condição intelectual que eles são, né, os padres. E aí, o Zacarias é um homem muito, muito intelectual. Então, ele vai percebendo isso. E ao mesmo tempo, é um ser humano, com falhas. E ele tem muita humanidade dentro dele, né? Com falhas, que vai falhando como qualquer ser humano. Né? E é levado a virar um garimpeiro, numa situação dramática, numa situação assim, desumana, porque eu acho que o Zacarias ele representa todo esse processo desumano do garimpo. Inclusive, ele representa a forma mais brutal, que é enlouquecer. Ele enlouquece, no final das contas, não morre, e leva essa história de forma alucinada.
e vai conduzir o resto da vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Só a única imagem é ele subindo uma ladeira que, de fato, essa descrição geográfica, territorial, é exatamente como está no livro. É bom deixar isso bem claro. Então, como eu conheço muito a região e eu nasci e vivo nela até agora, então a rodoviária é exatamente como está descrito, as ladeiras, a estrada, onde fica a cava, tem uma ruazinha assim que tem uma ladeira, e é exatamente essa rua que Zacarias está subindo, né? Vai desaparecer ali nos seus momentos finais de loucura, mas ele representa esse arrastar desse drama, que os garimpeiros vivem até hoje, como você disse no início do vídeo, nessa luta inglória, enganados pelo Estado brasileiro, e continuam até lá hoje, uma boa parte vivos, envelhecidos, muitos, a maioria doente, né, com saúde debilitada, mas continuam acreditando de que eles foram, de fato, roubados pelo Estado brasileiro e tentam reaver esse roubo, né, para tentar, pelo menos, amenizar a situação de vida deles. Então, Zacarias representa um pouco dessa luta entre a fé e essa descrença também, essa relação entre fé e a não fé, a descrença. Perfeito. Bom, então acho que depois do que a gente conversou aqui, pessoal, já ficou bem claro o que a gente tem aqui nessa história, o que a gente tem em Outono de Carne Estranha. Então, é muito, muito importante que vocês também procurem onde o livro está disponível, está à venda, seja direto com o Ayrton também, porque aí você consegue com ele, inclusive, consegue autografado, né? Você consegue autografado, mas o livro também está disponível, por exemplo, na Amazon, né? Você também consegue comprar pela Amazon. E é uma leitura que vale muito a pena. Acho que um ponto que o Ayrton colocou aqui que é muito interessante, quando ele estava falando a respeito da linguagem e de como a literatura brasileira ou a literatura em língua portuguesa, o Brasil já é um país continental. Acho que o que a gente tem de literatura sendo publicada hoje, se a gente for pensar nesse sentido, nessa questão de você ler, talvez colocar ali uma certa prioridade em língua portuguesa e falando aqui a nível de Brasil, né, literatura produzida dentro do Brasil, eu acho que a gente consegue também trazer muita pluralidade, inclusive falando aqui desse livro excelente que o Ayrton tem pra gente. Mas aí, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: diante de Outono agora, como é que tá? Você já está trabalhando num novo romance? Eu sei que você disse que foi assim um processo para você difícil também, né? Da escrita, foi um processo conflituoso também, por uma série de fatores. Mas eu queria saber assim, se você já está trabalhando também num novo romance, como é que tá? Eu vou só fazer uma ressalva, que você está fazendo uma observação sobre o Outono de Carne Estranha. É um romance que está na 4ª edição, né? Eu devo isso a muita gente que acreditou nessa história, claro, que continua falando sobre ela depois de quase um ano publicado, que não é comum na literatura brasileira você ver um livro lançado e durante um ano inteiro as pessoas lerem, comentarem. Então eu agradeço demais as pessoas que têm feito isso, a você, que é um exemplo, né, desse trabalho de divulgação da literatura brasileira, inclusive, que a gente precisa disso muito, muito. Aos clubes de leitura, que têm feito um trabalho assim impagável em relação à divulgação da literatura brasileira, principalmente. E é aquilo que você disse, a literatura brasileira tem um potencial imenso, né, de reformulação, inclusive da ideia de próprio Brasil. Isso. Então foi isso que essa literatura me trouxe, para eu poder conhecer, por exemplo, a primeira vez que eu estou aqui em Recife, né, mas a literatura brasileira já me aproximou do Recife, já me aproximou da Bahia, por exemplo, com Jorge Amado, né? Então aqui com Clarice Lispector também, né? Eu sou um apaixonado por ela, inclusive. Assim, é uma das autoras que mais me espantou na vida. Então, mas esse romance, inclusive, está entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos, né? E a gente está vibrando muito com essa história, porque eu tenho dito que esse é um livro corajoso, pelo que ele traz da temática, do lugar que ele fala, principalmente, do lugar que o autor está escrevendo, nasceu, viveu no interior do estado do Pará, e isolado praticamente, dentro da floresta amazônica, isolado do resto do Brasil, como nós ficamos a vida toda, desses 500 anos, isolado do resto do Brasil.
e continuamos isolados, inclusive. Moro numa cidade com quase 300 mil habitantes, não tem uma livraria, não tem um sebo. Então você vê como os problemas são bem graves. Mas enfim, o Outono de Terra Estranha é um pouco da minha relação com o livro, com a leitura, com a literatura, e um pouco dessa dívida também com a história desse país. Eu estou, nesse momento, eu tenho um romance escrito, que eu escrevi inclusive antes desse romance. Foi o meu primeiro romance escrito, chamado Cheiro da Carne de Deus, que inclusive concorreu ao Prêmio Sesc, que não ganhou, 2 edições antes. Aí depois, uma edição eu não me inscrevi, e na edição seguinte eu escrevi essa história que ganhou o Prêmio Sesc. Mas esse romance ele vai sair. Eu acredito que no ano que vem ele vai sair. Que é uma história bem emblemática sobre 2 irmãos, que vai trazer um debate, principalmente sobre questão de pobreza, de fome e principalmente da violência. Né? Porque um desses irmãos é assassinado. Assim como eu tive um irmão assassinado em Marabá, recente. Então essa história é um reflexo desse país violento, para a gente refletir um pouco do como as pessoas matam os outros nesse país de modo muito banal. Né? É claro que nenhuma morte, nenhum tipo de morte justifica isso. A própria Clarice já escreveu sobre isso no conto Mineirinho, né? Que o Mineirinho era um cara bandido, perigoso e tal, e é assassinado com 11 tiros. E ela se questiona sobre esse modo brutal de matar as pessoas nesse país. Então esse romance chamado Cheiro da Carne de Deus, ele deve sair o ano que vem. Estou torcendo muito para que ele saia o ano que vem. E ele é um pouco de pensar esse Brasil violento, né, desse irmão que é assassinado. Inclusive, eu era um homem que sonhava muito em conhecer o mar. Já conheço o mar há algum tempo. E é um pouco também desse menino que tinha vontade de conhecer o mar, mas ele é assassinado antes de conhecer o mar. E o irmão havia visto o mar na noite anterior, e queria fazer uma surpresa para ele, ia levar ele ao mar pela manhã, mas só que ele é assassinado nessa noite. Então o irmão arrasta o corpo dele a madrugada inteira até a beira do mar. É um livro que vai refletir um pouco sobre esse modo de violência. Nesse momento também eu estou escrevendo um outro romance que se passa na região que eu moro, trazendo um tema muito, muito caro para a região, que é sobre a questão do conflito de terra. Nós tivemos lá na década de 90 o massacre do Dourado dos Carajás, que foi uma história que ficou conhecida no mundo todo, onde a polícia militar do estado assassinou 19 trabalhadores rurais sem terra, a mando do governador, inclusive. Né? Então, o Estado reproduzindo essa violência recentemente. Eu estou escrevendo um romance que se passa nessa história, que se dá nesse modo de violência. Também para contribuir no debate, para denunciar, continuar denunciando essas mazelas que acontecem ali. Inclusive, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas acho que tem algo a ver também com o Eldorado dos Carajás, Terra Pelada, no sentido de que existia essa revolta pelo que o governo fez, né, pelo assassinato que o governo cometeu com essas pessoas, contra essas pessoas, e Serra Pelada também foi usado ali de alguma forma como para tirar o foco de Eldorado dos Carajás, ou eu tô... É porque, na verdade, essas histórias se entrelaçam, né? É uma história, é uma região marcada por muitos conflitos, muitas mortes, muito drama. Então essas histórias se entrelaçam. Querendo ou não, a história do massacre, a própria história de ocupação do terra tem a ver com o garimpo, né? Que foi esse fluxo que nós falamos, essa forte migração para a região. Mas, de todo modo, também são histórias que se separam. Elas se entrelaçam, mas também se separam. Então essa é uma outra história, de um outro drama, né? Que é o drama da ocupação da terra. E só que elas se dão no mesmo chão, que é exatamente o chão da região de Carajás, inclusive próximo do garimpo de Serra Pelada, onde vai acontecer o massacre. É bem perto do garimpo onde esses trabalhadores rurais vão ser assassinados na década de 90, meados da década de 90. Então, é por isso que elas se parecem que se contam ao mesmo tempo que se entrelaçam. Mas, de fato, elas se entrelaçam também nessa condição. Entendi. Né? Nossa, perfeito. Bom, obviamente que alguém que escreveu um romance tão rico quanto esse só podia render uma conversa tão rica quanto essa também. Ayrton, de novo, eu queria agradecer muito por você ter topado. O Ayrton só está ficando aqui em Recife hoje, e porque ele está fazendo a divulgação do livro também.
Então vamos ajudar nessa divulgação também, gente. Compartilhem esse vídeo, compartilhem com o máximo de amigos que vocês tiverem e puderem também, o pessoal que gosta de ler, porque é muito importante a gente conhecer essa história aqui, que também é a história do Brasil. E é talvez a história mais legítima mesmo, que é justamente a história que está fora das capitais, que está fora daquele eixo tão tradicional que a gente conhece, que é sempre o eixo que está em evidência, né? E assim, então, muito obrigado, Ayrton. Foi um prazer ter essa conversa com você. Eu vou pedir licença para encerrar, para ler um trecho do livro para as pessoas que vão assistir, que acompanham o canal. Olha aí, pessoal. Eu vou abrir aqui aleatório. Né? Quando escutou Manuel intensificar o arrastar dos pés dentro do casebre, Zusa voltou a si. Viu desaparecer de vez a imagem da avó. O cheiro de melechete o fez lembrar que estava em Serra Pelada e não em Barra do Corda. Antes de chegar pertinho de seu macho, Manuel parou de caminhar. Limpou o suor com o dorso da mão. Repuxou a camisa. Então disse: prometa que não haverá mais chuvas em Serra Pelada. Ao que Zusa, em pé, perto da porta que dava para o quintal, rapidamente respondeu: por quê? Como que eu vou prometer uma loucura dessas, homem? Ao ouvir a resposta, Manuel apenas murmurou baixinho: eu queria aprender a falar sozinho com Deus, mas tenho medo da brancura dele. Fez um gesto com os dedos de uma das mãos, como se estivesse desenhando no ar cada palavra que saía de sua boca. Manteve juntinho os dois pés, quase formando uma coisa só. Olhou para o alto e disse: o abacateiro vai florar esse ano ainda. É isso. Muito obrigado a você e as pessoas que vão nos assistir. Recebam um abraço de muito afeto. Bom, pessoal, não tenho nem o que complementar isso. Tchau. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui e compartilhem com o máximo de amigos que vocês puderem. Tchau. Um abraço. Perfeito. Adorei. Eu que agradeço.